irmãos, se assente, fique muito à vontade. Queridos, deixa eu falar para você aqui algumas informações muito importantes. A nossa liderança, o pastor Paulo Jeff, já instituiu para nós o nosso jejum nacional e internacional das pastures. Nós vamos começar nossa campanha de jejum no dia 29 de janeiro, vai ser no domingo, tá certo? E aí nós vamos jejuar direto até 18 de fevereiro, que vai cair num sábado. Amém? Então todos os líderes da Pastures, nós vamos estar jejuando. Pastor, nós vamos jejuar o quê? Aí você fica muito à vontade, porque você se conhece e tal, mas eu quero desafiar você a jejuar. O jejum é muito importante, irmãos, e necessário para nós termos vitória espiritual. Amém, meus queridos? Se você quer realmente ter um ano de sucesso, se consagre ao Senhor em jejum e oração. Vamos ter reuniões diárias na igreja, vamos estar separando as equipes, e nós vamos estar jejuando e orando ao Senhor. Geralmente, a maioria das pessoas jejuam uma das refeições, ou café, ou almoço, ou jantar. Outras jejuam duas refeições, ou duas refeições e quebram o jejum com uma refeição. Outros jejuam direto, só no líquido, enfim. Então você já vai estar trabalhando, quando chegar perto do dia, nós vamos falar um pouco sobre o jejum, que é para preparar a igreja para poder jejuar bem, e você vê os milagres do Senhor. Irmãos, é incrível quando a gente entra nessa campanha de jejum, é incrível como a igreja transborda, a igreja prospera, o fluir de Deus vem assim de uma forma muito, muito maravilhosa, muitos milagres acontecem, é muito, muito, muito legal quando a igreja toda está jejuando. Eu quero desafiar você a isso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós ministramos aqui uma série, eu acho que no ano passado, no comecinho do ano passado, e nós vamos estar trabalhando um pouco dessa série, porque o tema do nosso trabalho é alicerces inabaláveis, e a gente precisa firmar o nosso trabalho no Senhor, nosso serviço no reino de Deus. Precisamos firmar a nossa liderança. Eu sei que você tem todo o interesse de ser um líder de sucesso, ser uma pessoa que vai fazer a coisa acontecer, liderar sua célula bem, multiplicá-la, ganhar almas, cuidar delas, discípulos e tal, gerar um time do seu lado. E isso aí é o que a gente tem que fazer. Então nós precisamos consolidar tudo isso aí. Lá em Provérbios 23:7 diz assim: porque como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Olha só. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, aquilo que você crê a respeito de você, assim você é. Se você crê que você é um líder abençoado, é isso que você é. Agora, se você crê que você é um líder fraco, assim você é. Então hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de líderes. Amém, queridos? Porque existem alguns tipos de líder que são classificados segundo alguns critérios. Por exemplo, a gente trabalhou isso aqui. Existem líderes que são classificados quanto ao estilo de liderança. Como é que é o estilo da pessoa, o estilo que ela lidera. Nós podemos até falar sobre isso no outro momento. Existem líderes também que são classificados de acordo com o estímulo que move o líder, ou seja, o feedback dele, o feedback daquele líder, no estímulo, ele é estimulado e como ele vai reagir a esse estímulo. Nós também temos tipos de líderes assim, certo? E hoje nós iremos falar sobre os 3 tipos de líderes quanto ao início e ao fim da sua liderança. Amém, meus irmãos? Líderes, tipos de líderes quanto ao início da sua liderança e quanto ao fim da sua liderança. Porque em Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Aí se você for olhar o contexto, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: começar, todo mundo começa. O início sempre é muito bom.
é muito difícil você começar algo já com pensamento ruim ou com sentimento ruim. Todo começo é bom, todo começo é gostoso, todo começo é empolgante, todo começo é maravilhoso. E é verdade, e graças a Deus que é assim. Agora, terminar o que se começa é que é o negócio. Nem todos aqueles que começam terminam. E nem todos aqueles que começam terminam bem. Né? Muitas vezes a pessoa vai começar a liderar uma célula, rapaz, e lidera, é uma empolgação, uma alegria grande, meu irmão, e mover e tudo. Aí depois o tempo vai passando, as coisas começam a acontecer, a turma começa a dar trabalho, você vê que o negócio é meio penoso e tal, e aquele negócio vai, e vai, e vai, e vai. Eu vou para a obra missionária, meu irmão, logo no início eu vou para lá, né, e tal, e é inverno e tudo, e aquela coisa e tal, aquela equipe grande, e depois o pessoal começa a ir, sair. Quando acabou com pensar que não, está sozinho. Né? E aí, nós temos esse líder. O líder que começa bem e termina mal. Né? São os que têm o início de um ministério brilhante, mas o final é trágico. E vou pegar só um exemplo aqui de um líder na Bíblia que começou muito bem e terminou mal. O primeiro dele foi o rei Saul. Né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele governou a nação por 40 anos. Saul governou. E a ideia que a gente tem é que Saul, né, não demorou, meu irmão, 4 décadas ele passou reinando. E olha como começou. 1 Samuel 9, a partir do 1, diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Decorate, trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Uau! Os mais altos batiam nos seus ombros. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vai na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu e disse: fique aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Uau! Que história linda, né, meus irmãos? E os seus primeiros anos como rei foram muito bem sucedidos. Olha o que diz lá no capítulo 10 de 1 Samuel, a partir do versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. O cara ficou cheio do Espírito de Deus e saiu profetizando junto com os profetas. Então foi um homem realmente notável. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e ele foi se perdendo. E o seu reinado terminou de forma trágica. A sua chamada, o seu ministério, a sua liderança terminou de forma trágica. 1 Samuel 31, a partir de 1, diz assim: e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos em nome de Gilboa, no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Já mataram logo os filhos dele. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul,
até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram um mensageiro por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia dos tempos nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. E quantos líderes começam muito bem, e a exemplo de Saul termina de forma trágica. Quantos e quantos ministros do evangelho, quantos e quantos cantores, tocadores, dançarinos, missionários, evangelistas, pastores, profetas, apóstolos, começam o seu ministério e terminam de forma trágica. Da mesma forma que aparecem assim, como um furacão, do mesmo jeito também eles somem, envolto a escândalos, envolto a situações, são presos. Trazendo para o contexto da nossa igreja local, quantos e quantos líderes de célula não foram excelentes líderes e hoje estão longe da presença do Senhor? Quantos e quantos jovens já não foram cheios do Espírito Santo de Deus, profetizaram, oraram, repreenderam, expulsaram demônios e hoje estão servindo a Satanás? Infelizmente é uma realidade. Sabe, meus irmãos? E o que falar de Sansão? Olha a bela história de Sansão e como terminou. O que falar de Uzias? O rei Uzias, Demas, discípulo do apóstolo Paulo, e tantos outros. E o que falar de tantos líderes que começaram de uma forma linda a sua história de fé, e hoje alguns servem até demônios. Nós vemos. E a tragédia, meus irmãos, vem por muitos motivos. Por uma ordem de motivos que fazem com que as pessoas comecem muito bem e terminem mal. Entre eles, muitos não se deixaram ser tratados. Não abriram o coração, não procuraram ajuda. Se tornaram orgulhosos, prepotentes. Não reconheceram mais aquela liderança, aquela cobertura, aquele discipulador, aquele líder de setor, aquele líder de ministério, e sai mesmo. Outros deixaram o sucesso dominar o coração. É por isso que a Bíblia orienta que o neófito não lidere, porque existe uma chance do neófito se ensoberbecer com o seu sucesso e cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Tornar-se semelhante a Deus. Tem muita gente que está morta e pensa que está viva, e faz tempo. Eu olho e observo líderes, e nós temos que tomar cuidado com isso. Pessoas que saem rebelados das suas igrejas, e fundam outras igrejas, fundam outros ministérios, fundam movimentos, fundam ideologias e doutrinas espirituais, fazem reuniões
vão para cá, vão para ali. E temos que tomar muito cuidado, gente, com essas questões. Eu oriento muito os nossos irmãos, quando chegam para nós, que vêm de fora, tomar cuidado com esse tipo de movimento. Porque é muito importante a gente conhecer a pessoa, a história da pessoa a qual chega para nós. Se ela não veio de um racha, se ela não veio de uma rebelião, se ela não veio de uma insubmissão. Porque eu não vou colocar minha mão na minha cabeça para a pessoa profetizar se ela está em desobediência. Isso é muito sério. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E é por isso que eu coloco toda terça-feira aqui para você que é líder. Se cuide. Para que as pessoas às quais você está impondo as mãos lá na sua casa, ou lá naquela célula que você lidera, estarem bem. Porque você anda debaixo de obediência e submissão. Para que a sua trajetória continue debaixo da bênção de Deus. Como eu falei aqui, outros mudam de posição social. Você sabia disso? Tem gente que quando não tinha nada, fazia tudo na igreja. Hoje que tem alguma coisa, não faz mais nada. Tome cuidado, você inclusive, Deus tem ministrado no meu coração. Deus vai prosperar muitos líderes aqui. Muitos líderes aqui. Muito. Deus vai prosperar financeiramente muita gente aqui. Sexta-feira agora iremos começar uma outra campanha muito forte, conquistando a minha saúde financeira. Porque, meu irmão, depois da sua família, o que mais lhe interessa nessa terra? É você ter uma saúde financeira para você viver bem. E ponto. E a gente precisa realmente ter uma saúde financeira para a gente poder viver bem. E fazer a obra de Deus da forma certa. Então escute aí. Muitos mudam de posição social, bens, posse, riqueza. Outros não vigiou as áreas de fragilidade. Flertou com o pecado, flertou com o inimigo. E o inimigo foi lá e devorou. E tantas outras questões. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma questão minha, eu só estou colocando aqui a realidade é essa, você gostando ou não. Tem pessoas que começam a vida espiritual de uma forma linda e terminam de uma forma trágica. É uma realidade. Nós já perdemos líderes de célula, supervisores de setor, supervisores de área, pastores. Nós já perdemos. Então nós temos que entender que isso é uma realidade. E nós temos que trabalhar isso. Então, o primeiro tipo de líder é aquele que começa bem e termina mal. O segundo tipo é aquele que começa bem, se atrapalha no meio do caminho, mas termina bem. E esse tipo aí, desse que começa bem, se atrapalha todinho, mas depois ele termina bem, esses são a maioria. São a maioria dos líderes. São líderes que conseguem terminar bem, porém sofrem muito por conta de decisões erradas e fora da vontade de Deus. O cara está aqui, está trabalhando, está fazendo e tal, mas ele dá uma cabeçada e sofre. Às vezes, meu irmão, é sério o negócio e passa tempo ali e tal, mas a pessoa, pela misericórdia de Deus, ela aguenta firme, dá a volta por cima e consegue terminar aquilo que Deus colocou ela para terminar. Um exemplo aqui, claro, na palavra do rei Davi. O rei Davi foi pastor, instrumentista, guerreiro, profeta e o segundo rei de Israel. Ele governou a nação por 40 anos também. E a diferença do reinado de Saul para Davi é nítida na palavra de Deus. Ele conseguiu executar aquilo que o Senhor designou ele para fazer. A sua jornada até ser coroado rei foi épica, você sabe da história. 1 Samuel 16, do 11 em diante, diz assim: então perguntou a Jessé,
estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Do dia que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, para o dia dele sentar no trono, foram quase 20 anos. Como, exatamente falando, foram 18 anos. Segundo Samuel 5,3 diz assim, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Então o reinado dele foi épico, foi top, o cara ia para cima, Deus abençoava, e ele foi unificando o reinado. Foi quando realmente a nação de Israel se tornou a nação mais poderosa do mundo, mais influente, mais emergente do mundo naquela sua geração. Porém, as suas falhas na área sexual e na área familiar trouxeram a ele, a sua família e ao povo terríveis consequências. A palavra diz, lá em Salmo 32, de 3 em diante, ele mesmo escreveu, diz assim, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 Reis 2:10 diz assim, mas a misericórdia do Senhor veio sobre a sua vida, e ele conseguiu terminar sua jornada com honra. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Abraão, Moisés, Salomão, Pedro e tantos outros líderes conseguem, mesmo passando por tantas dificuldades, erros e problemas, são alvos da misericórdia de Deus e conseguem, mesmo com perdas, completar a sua carreira. Graças ao nosso bom Deus por isso. Mas é um fato. Amém, queridos? E o que fazem esses líderes se atrapalharem no meio do caminho? Instabilidades emocionais, imaturidade, problemas familiares, estão na cabeça das questões que prejudicam o desempenho de muitos líderes. Que aí vão se atrapalhando, tem que afastar para cuidar, para tratar, para organizar, depois traz de volta, e assim a gente vai organizando, e é muito importante todos nós entendermos isso. Porque na hora que a gente se atrapalha, se a gente não tomar cuidado, a gente não aceita o tratamento, não aceita a disciplina, não aceita a correção. Mesmo se a gente tratar com todo amor e carinho, mesmo se a gente perdoar mesmo, mas a pessoa ainda tem aquele sentimento de que é injustiçado, que não era para ser desse jeito, que estão sendo muito duros, muito incompreensivos e tal. Na verdade, quando a gente se atrapalha, o que a gente tem que fazer mesmo é clamar pela misericórdia de Deus. De verdade, irmãos. E olha, irmãos, essa graça de Deus é muito legal. Eu posso imaginar a revolta dessa turma da antiga, do tempo da antiga aliança, se visse o quanto que a gente apronta, né? Porque com eles não tinha graça. Não dava tempo de fazer graça, não. Né?
O sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com a corda amarrada na cintura. E ele tinha o tempo para ficar lá dentro. Se chegasse lá dentro e passasse mais do tempo que era para ele passar, o pessoal cutucava na corda. Se recebesse o cutucão de volta, é que o cara não tinha terminado. Mas se ele não cutucasse respondendo, o pessoal já puxava ele porque ele já estava morto. Entrava impuro lá no Santo dos Santos. Aí de repente, meus irmãos, a gente vê a graça de Deus atuando, vê a cruz de Cristo na nossa frente. Porque às vezes a gente entra mesmo em muita roubada, entesa o coração, endurece, teima. E aí quando vem, meu irmão, a cacetada, aí a gente tem que... Aí a graça de Deus vem, a misericórdia de Deus vem sobre nós. A gente passa aquele período ali, aí depois o Senhor começa a organizar a nossa vida de novo. A gente vai, retoma tudo, e caminha, e vai trabalhando, até que a gente consegue, né, executar a missão que o Senhor nos deu. Amém, meus irmãos? E o último tipo de líder, é aquele líder que começa bem e termina bem. Tem gente assim, pastor? Tem. É mesmo? Tem. São os que entenderam claramente a mensagem desde o início, perseveraram, lutam com todas as suas forças e conseguem completar a carreira sem retroceder. É uma minoria. Mas eles, quando conseguem, eles fazem um rebuliço na geração deles. Esses homens notáveis que foram responsáveis por avivamentos, sabe, em grandes porções, em grandes pedaços de terra, de nações, que estão aí até hoje, as pessoas falam, são pessoas assim. O exemplo de gente assim na Bíblia é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu da tribo de Benjamim, e depois de convertido, por 25 anos pregou o evangelho de Cristo aos judeus, gentios, governadores, reis e imperadores. Em todo lugar que ele foi, em toda fase que ele foi, ele perseverou, não retrocedeu, não se meteu em confusão nem escândalo. Ele foi um cara focado naquilo que Deus colocou ele para fazer. Atos 9, 15, 16 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E ele viajou o mundo 3 vezes, passou por todo tipo de situação, de açoite, prisões, envenenamento e até apedrejamento. Contudo, ele prosseguiu no seu alvo e até o dia de sua morte fez a obra de Deus. Os últimos versículos de Atos 28 diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. E é assim que o livro de Atos termina, com um cidadão trabalhando arduamente, firmemente, perseverantemente. Então, meus irmãos, tem esse líder que começa bem, termina mal, tem esse líder que começa bem, se atrapalha e termina bem, e tem o líder que começa bem, persevera e termina bem. E como é que você quer terminar a sua jornada? Que tipo de líder é você? Nosso objetivo aqui é equipar você, encorajá-lo e motivá-lo a completar a carreira proposta por Jesus a você e essa que você aceitou. Mas a decisão é sua, e somente sua, e de mais ninguém. É você
que vai determinar diante de Deus que tipo de líder você está sendo. Romanos 14:12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não vai ter, irmão, não vai ter, em nome de Jesus, sabe, eu peço para que você compreenda isso. Diante de Deus não vai ter o argumento: pastor, Deus, eu não terminei porque o fulano me tratou mal, o fulano me desrespeitou, o fulano isso, o pastor aquilo, meu supervisor isso. Não vai ter esse argumento diante de Deus, irmãos. E tem tanta gente que para de ir em ministério, para de ir em missões, para de ir em células por causa dos outros. E a pessoa está enganada. Enquanto a gente estiver focando as coisas de Deus no homem, a gente vai parar. Se você focar o que você está fazendo para Deus em mim, você vai parar. E enquanto eu fizer alguma coisa para Deus focando em você, eu já tinha parado há muito tempo. Na verdade, eu não tinha nem aceitado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E eu estou me esforçando, perseverando, pagando um preço com a minha casa, com a minha família, para a gente começar bem e terminar bem. Para mim não me tornar motivo de tristeza, de escárnio, nem de escândalo. Para Jesus, para a minha família e para você. Então pague esse preço também. Porque todos nós estamos na mesma panela. Amém ou não amém? Fique de pé em nome de Jesus.